Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem ou me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Chegamos então aqui à nossa live número 19. São 19 dias seguidos aqui no Instagram fazendo lives, compartilhando conteúdo sobre desenvolvimento humano. E mais uma vez estamos aqui nessa manhã de terça-feira para novamente conversar com você sobre mais um tema que eu julgo ser importantíssimo, né? Então, o que a gente vai conversar hoje nessa nossa live número 19, né? Existe um elemento que é deixado de lado na hora da gente olhar para a nossa vida como um todo, né? E existe uma supervalorização de outros elementos, é disso que a gente vai estar conversando hoje aqui, né? Eu julgo que esse tipo de assunto, esse tipo de tema, às vezes ele é a causa de muitas neuroses, porque ninguém te conta, né? Porque ninguém de fato quer olhar para isso, ninguém quer olhar para esse elemento que a gente vai conversar aqui hoje na hora de caminhar, na hora de estruturar, na hora de buscar pelos seus sonhos, e é isso que a gente vai fazer aqui nessa manhã, nessa nossa 19ª live, né? Então, sem mais delongas, vamos começar hoje que o papo vai ser reto e direto, né? Então, vou convidar vocês a pensar primeiramente sobre algumas coisas, algumas possibilidades e algumas não possibilidades que a gente tem na vida como ser humano, né? Um dia a gente aprofunda um pouco mais assim sobre essa questão da nossa forma, né? Mas todos nós que viemos ao mundo, a gente tem uma determinada forma. Ora, como que eu posso exemplificar isso? Imagina, nós não temos, como seres humanos, nós não temos a capacidade de voar. Para a gente voar, a gente precisa entrar dentro de um avião, a gente precisa, né, pegar uma asa delta, mas a gente não tem asas, por exemplo. A gente, como ser humano, a gente tem uma forma e dentro da nossa forma existem essas limitações. Uma das nossas limitações é não ter a capacidade de voar. Tudo que existe no mundo, existe uma matéria e existe uma forma, né? E nós, como humanos, também somos algo que existe no mundo, logo temos uma matéria e temos uma forma. Essa forma, ela, ao mesmo tempo em que nos traz limitações no mundo, ao mesmo tempo essa forma é o que faz termos ações efetivas no mundo, né? Porque as minhas ações, normalmente, elas estão totalmente ligadas à minha forma no mundo. Mas isso é algo mais profundo, eu vou deixar um pouco mais para frente quando a gente for conversar um pouco sobre forma, sobre matéria, sobre causa efetiva, né? Sobre causa eficiente. Não é o tema para agora, né? Mas é só uma abertura para vocês verem que no final como que isso vai se encaixar, né? É necessário fazer essa abertura para que ganhe um sentido naquilo que eu vou falar mais pro final dessa live, porque é aí onde eu acredito que existe um ponto muito importante. Isso já me chamava a atenção há muito tempo, realizando os meus atendimentos, e hoje tem me chamado a atenção cada vez mais, né? Como isso está presente. Fica aí que eu vou te falar exatamente o que é isso, né? Então, dentro dessa nossa forma, para que a gente possa agir no mundo de uma forma realmente efetiva, a gente tem que levar em consideração 3 elementos, tá? Então, quais são esses 3 elementos? O primeiro desses elementos eu chamo de talento, né? Algumas pessoas podem chamar de habilidade, outros falam de dom. Normalmente eu não gosto de usar essa palavra dom porque normalmente a pessoa associa a algo mais divino, né? Então, algo que vem de Deus. Então, não é nessa parte que eu quero entrar, né? Eu estou falando sobre aquilo que tu considera que tu faz bem, aquilo que tu considera que tu tem um talento para aquilo ali, né? Então, ontem eu estava conversando ali, o seu Jorge aí está presente na área, grande seu Jorge, onde eu estava conversando um pouquinho com o seu Jorge. O seu Jorge é uma pessoa que tem um exemplo de um talento. O seu Jorge tem um talento muito bom para culinária. O seu Jorge é um exímio chefe de cozinha, ele cozinha muito bem, né? Então ele tem esse talento, né? Assim como cada um de nós tem um determinado talento, né? Então, só que muitas vezes esse talento ele não é o suficiente para a gente agir efetivamente no mundo, porque às vezes precisa de um outro desses 2 elementos que eu vou trazer mais adiante, né? Então, por exemplo, eu sempre acreditei ter um talento muito grande para organizar, para trabalhar com números, para trabalhar com planilhas, né? Só que esse era um dos
desses 3 elementos que não, e ao não vir acompanhado com um dos outros 2 que eu vou falar para vocês, às vezes ele não traz uma ação efetiva no mundo. Então esse primeiro é muito simples, esse primeiro é muito fácil da gente entender, são os nossos talentos, as nossas habilidades naturais, né? Aquilo que a gente tem já uma predisposição a fazer, né? Fica muito fácil entender o que são esses nossos talentos, né? Agora, depois disso tem um segundo elemento, esse segundo elemento ele também é importante. No entanto, eu percebo que existe uma supervalorização desse segundo elemento ao ponto que se criam neuroses na cabeça das pessoas. Ora, o que é esse segundo elemento? Esse segundo elemento é o que eu gosto de dar o nome de chamado, né? Alguns chamam isso de propósito de vida, né? Aquilo realmente que faz o teu coração arder, né? Aquilo que realmente tu faz isso de uma forma natural, né? Tu busca, é aquilo que tu olha como sendo aquilo que tu deseja para a tua vida, né? O que é esse chamado? Esse chamado é aquilo que tu gostaria de fazer o resto da tua vida, é uma coisa que não precisa muito esforço, né? Tu olha para aquilo ali e naturalmente o teu coração se inclina para aquilo ali, né? Então, pegando ali o exemplo do Seu Jorge que eu estava falando, o Seu Jorge ele tem um talento natural, uma habilidade na culinária, uma habilidade de cozinhar e ao mesmo tempo ele tem um chamado para isso, porque ele se alegra em ver as pessoas ir lá comendo depois a comida que ele fez. Então essa é uma união perfeita entre chamado e entre habilidade. Eu tenho uma habilidade de cozinhar e eu tenho um chamado que é ver as pessoas felizes ao poderem, né, comer aquela comida que eu cozinhei, né? Então aí que entra aquele exemplo que eu falei anteriormente. Eu tinha uma certa habilidade para trabalhar com números, para trabalhar com planilhas, porém eu não sentia muito o meu chamado ali dentro, né? Apesar de acreditar ter um talento para aquilo ali, ter uma habilidade, um cara organizado, mas o meu chamado não estava muito ali. Onde estava o meu chamado? Meu chamado existia uma predisposição maior em ajudar pessoas, em poder estar ali vendo a pessoa, saber a possibilidade da pessoa melhorar. Aquilo ali era que me causava mais incômodo, né? Existe uma frase lá, eu não sei, não lembro exatamente o nome agora para dar o crédito, de um pastor norte-americano que ele falava que ele chamava de desígnio, tá? Entenda aqui desígnio pela mesma coisa do chamado. Ele falava assim: o seu desígnio está em resolver as coisas que mais te incomodam neste mundo, né? Ou seja, dito de outro modo, aquilo realmente que tu tá olhando, realmente tá te dando esse chamado de querer resolver aquilo ali, isso é o teu desígnio, isso é o teu propósito, isso é o teu chamado, de certa forma, tá? Então fica claro aqui esses 2 primeiros elementos, né? É a questão do teu talento natural, as tuas habilidades, e segundo, o teu chamado, aquilo que está no teu coração, aquilo que tu se sente predisposto. Até aí tudo bem. Tudo lindo, tudo muito fácil, tudo muito simples da gente entender, né? Não tem dificuldade para isso, né? Agora fica comigo aqui que tu vai entender onde é que vem o fio da meada, cara, tá? Porque tem um terceiro elemento que ele é tão importante quanto esses outros 2 e que a maioria não te conta. É por isso que eu coloquei ali o título da live é Aquilo que Ninguém Te Conta. Tu vai entender o que isso significa, tá? O que esse título significa ao vermos esse terceiro elemento. E outra coisa também que é importante salientar aqui é que esse segundo elemento que eu acabei de falar, apesar dele ser muito lindo, né? Apesar dele ter esse elemento, essa coisa bonita, ele é super valorizado ao ponto de fazer as pessoas esquecerem os outros 2 elementos, tá? Eu já vou dar exemplos práticos aqui para que fique muito fácil da gente entender isso que eu tô falando, tá? Então, o primeiro elemento são as habilidades, os meus talentos. O primeiro elemento. O segundo elemento é o meu chamado, né? O meu propósito, aquilo que eu me vejo predisposto. E o que seria esse terceiro elemento, Machado? Eu estou curioso para saber o que é esse terceiro elemento. Fala aí o que é isso que as pessoas não contam para ninguém. Esse terceiro elemento, pessoal, ele se chama as suas circunstâncias. Presta atenção nessa palavrinha que ela é muito importante, ela vai nos acompanhar uma vida inteira. Esse terceiro elemento chama-se as minhas circunstâncias. Ora, todos nós temos algum tipo de circunstância que a gente está vivendo nessa vida, né? Então, de repente, sei lá, eu tenho a minha circunstância de pai,
né? Eu tenho minha responsabilidade com meu filho, né? Então, de repente, eu tenho a minha circunstância de esposa, de marido, eu assumi um compromisso com uma pessoa, então eu tenho aquela circunstância, eu tenho que seguir alguns roteiros, eu tenho que realizar algumas ações que estejam compatíveis com a minha circunstância. Então, sei lá, de repente a minha circunstância geográfica é que eu moro numa cidade onde é mais frio do que calor, né? Ou então, de repente, a minha circunstância financeira, eu cresci numa família um pouco mais limitada financeiramente, então, ou então, não, a minha circunstância, eu sou herdeiro de uma família que o meu pai deixou uma herança, né? Onde eu, de repente, tenho que trabalhar no negócio dele ali. Essas são as nossas circunstâncias. E, ora, por que essas circunstâncias, elas precisam ser levadas em consideração? Porque o que eu tenho percebido cada vez mais, que grande parte das neuroses na cabeça das pessoas são porque elas não estão olhando para suas circunstâncias, ou pior, elas olham para suas circunstâncias colocando muita limitação para aquilo ali, ou seja, usando as suas circunstâncias de bengala para não viver uma vida feliz, para não viver uma vida efetiva. Tudo é culpa das minhas circunstâncias. Olha, se eu não tivesse nascido nessa cidade, eu teria sido mais feliz. Olha, se eu não tivesse sido mãe cedo, eu seria mais feliz. Olha, se eu não tivesse crescido numa família financeiramente pobre, eu seria mais feliz, né? Eu teria mais possibilidades. Isso é uma verdadeira loucura, isso é uma verdadeira doideira, gente, tá? Isso tá virando desculpa para tu não poder viver uma vida que pode ser vivida na íntegra, uma vida que pode ser consistente, uma vida que pode ter substância independente do que tu está vivendo externamente, porque tu não está levando em consideração as tuas circunstâncias, tu está olhando somente para um desses outros 3 elementos, né? Então, como que a gente pode exemplificar para casar esses 3 elementos, né? Então, imagina agora, tá? Vou pegar um exemplo aqui, o cara ele é filho de um advogado, e aí o pai dele ali construiu toda uma empresa e quer deixar ali para ele trabalhar. Só que aí, né, ele tem uma habilidade para aquilo ali, tá? Ele tem uma certa habilidade, ele tem uma certa predisposição, ele consegue executar muito bem aquela tarefa, trabalha desde cedo ali com o pai dele, já entende sobre advocacia de trás para frente, fez a faculdade dele ali. Ele não se sente meio um chamado, sabe? Ele não tem aquela coisinha, aquela coisa no coração, sabe? Que faz ele vibrar, né? Só que, por outro lado, ele tem um talento e ele tem uma circunstância, né? Então aí é um momento que às vezes muita gente pega e aí nem é hora para isso, mas sabe de uma coisa? Eu estava lá assistindo um videozinho motivacional e aí a pessoa disse que a gente tem que viver aquilo que está no nosso coração, a gente tem que viver aquilo que é a nossa paixão. E sabe o que eu fiz? Eu vou jogar tudo pro alto e vou vender miçanga na praia, que é isso que me chama, esse que é o meu chamado. Olha a irresponsabilidade, eu deixo de lado as minhas circunstâncias, eu deixo de lado um talento, porque daí, meu filho, tem 2 coisas. Primeiro, tu não tem sequer talento para vender. E terceiro, tu mora longe da praia. Então ferrou, porra. Não tem como isso dar certo, né? Eu tô olhando só pro que o meu coração chama. O meu coração diz que eu tenho que vender coisas na praia, viver uma vida livre, eu vou trabalhar de chinelo. Porra, mas o teu talento não é esse e a tua circunstância não é essa, porque tu não tem talento para vender e tu mora longe da praia. Ferrou. Então tem que parar com essas neurosezinhas, com essas coisinhas na cabeça de achar, tudo é lindo, eu vou largar tudo, eu não vou olhar tudo, eu vou olhar só pro meu chamado. Não é assim que as coisas funcionam na vida real. Não é assim que as coisas funcionam na vida prática, meu Deus do céu, tá? Eu não estou aqui dizendo que o chamado, eu não estou aqui dizendo que esse nosso propósito não é importante, não entenda errado. Eu sou uma das pessoas que levanto essa bandeira, que a gente precisa realmente estar inclinado a algo. Agora, às vezes, na vida real, no nosso dia a dia, não é assim que as coisas funcionam. A gente não pode só olhar para isso. Isso é um dos elementos, tá? Isso é um dos elementos, ele não é o único elemento. E eu vou te dizer, existe uma supervalorização desses elementos. Principalmente aqui dentro do nosso ramo do desenvolvimento pessoal, esse glamour, você precisa estar onde está a sua paixão, você precisa viver da sua paixão, né? Aquilo que o seu coração faz o seu coração arder. Calma, cara, não é assim, porque existem outros 2 elementos, não é olhar só para isso, porque além disso existe o teu talento e existe a tua circunstância, né? E é aí que então muita gente começa a dar desculpa. Ora, o problema é o seguinte, professor, meu coach,
consultor, é que a minha circunstância, eu fui mãe solteira cedo, então eu tenho que cuidar do meu filho, então eu não consigo viver do meu sonho. Não, cara, isso te traz também uma forma no mundo, que te faz agir no mundo, porque de certa forma essa limitação vai te trazer uma responsabilidade que vai te fazer agir no mundo, e ao agir no mundo tu vai ganhando força, tu vai ganhando consistência para ir criando a vida que tu quer. O que é o grande problema que acontece hoje em dia? As pessoas olham para essas suas circunstâncias como sendo algo que é totalmente negativo. Eu olho para minha circunstância somente vendo um aspecto de limitação, e aí eu associo dor, eu associo tristeza, eu associo dificuldade a isso, e isso está sendo um gerador de grandes neuroses, né? Ora, imagina vocês, uma pessoa que está ali, poxa, eu tenho as minhas limitações aqui geográficas, né? Então eu tenho que viver nessa cidade, ou então eu tenho as minhas limitações no sentido de não poder fazer o que eu quero da minha vida, porque eu tenho as minhas responsabilidades. Ótimo, meu filho, que bom, né? Porque aí tu é uma pessoa que está amadurecendo, tu é uma pessoa, que bom, tu não vai ser um idiota que vai sair do mundo aí querendo fazer o que tu quer, porque tu está concentrado em responsabilidades. Ora, uma pessoa que precisa, olha, eu tenho a minha circunstância, eu tenho que sustentar meu filho, eu tenho que colocar comida em cima da mesa, senão ferrou. Então, que bom, cara, se essa é a tua circunstância, vai lá e abraça o teu momento, aquilo que tu está fazendo, e faz bem feito, que aí é a possibilidade que tu tem de poder crescer na vida, né? Ao fazer bem feito, ao exercer bem feito, é a única chance que tu tem de aumentar as possibilidades de tu sair para o mundo, não esses desejinhos, né, abstratos, né, do teu coração, sem olhar para a realidade concreta da coisa. Essas coisas, elas caminham juntas, não tem como separar uma coisa da outra, e tem que parar com essa coisa de olhar para as nossas limitações como se fossem somente algo ruim, algo negativo. Então o cara tá lá, ele tá num relacionamento, ele é casado, e ele, olha só como a minha vida é difícil, né? Porque eu não posso sair com outras damas, olha que tristeza, olha que dificuldade, né? Porque esse aspecto me limita. Porra, tu tá de brincadeira comigo, cara? Tu tem que olhar para tua circunstância e honrar aquilo ali que tu assumiu, para que tu possa ter uma ação efetiva no mundo. Somente tendo uma ação efetiva no mundo é que a gente cresce, é que a gente amadurece. Seja grato às suas circunstâncias, porque elas muitas vezes é que fazem tu amadurecer. As suas circunstâncias são que fazem às vezes você crescer, né? Porque hoje o que acontece? A gente olha para uma pessoa de sucesso, a gente olha para uma pessoa que foi lá, que venceu na vida. Eu só estou olhando para aquela parte do glamour, mas vai lá perguntar para aquela pessoa se num dado momento da vida dela, ela não teve que trabalhar com as suas circunstâncias, ela não teve que se limitar àquilo ali que tinha para ela fazer. A maioria das vezes é assim, cara. A maioria das vezes é assim, só que tu fica olhando essa porra desses vídeos motivacionais no YouTube, tá? Que fala, que fica falando de coisas, só mostra a parte da vitória da pessoa, só mostra o palco da pessoa, só mostra a pessoa que foi lá e venceu na vida. Aí tu olha para aquilo ali, aí tu quer aquilo ali para ti, e tu não tá olhando para as tuas circunstâncias, tu não tá olhando para a vida concreta, e aí tu olha e fala, poxa, tu tá se comparando, a minha vida é uma droga, né? Se a minha vida fosse igual daquela pessoa, eu seria feliz. Não é assim que funciona. Aquela pessoa que tu olha, que tá lá, que venceu, que tá no topo, ela teve um momento também em que ela precisou se limitar a fazer algo, e por ela ter se limitado a fazer algo, ela se tornou bom naquilo ali, e por ela se tornar bom naquilo ali, aumentou as possibilidades dela crescer, e de hoje ela ter chegado onde ela chegou. É simples assim, né? Então a pessoa fica deprimida por não poder fazer as coisas. Não, é o contrário, meu filho, né? Tu tem que se alegrar em poder ter algo a ser feito, ainda que não seja aquilo que o teu coraçãozinho arde, tá? Precisa se alegrar em ter uma responsabilidade na vida, tá? Eu sei que isso às vezes é paradoxal, né? Porque não é isso que as pessoas estão falando por aí. A maioria das pessoas estão pregando outras coisas. Vai viver da sua paixão, né? Só que aí quando tu sai para viver da tua paixão, tu vai ver que não é muito bem assim. Opa, peraí, mas é que eu tenho meus compromissos, né? É que nem uma vez, quando eu era mais jovem, né? Uns 10 anos atrás, era aquela coisa, né? O fã do Tony Robbins, né? Eu ia lá, olhava aqueles treinamentos. Meu sonho é ir lá fazer aquele treinamento lá com o Tony Robbins. Aí tinha um amigo lá que olhava isso comigo, só que eu olhava, mas o nome do treinamento do Tony Robbins era Encontro com Destino, né? Aí eu olhava ali, só,
Cara, para ir lá fazer o treinamento com o Tony Robbins era $5.000, era lá em Boca Raton, nos Estados Unidos, tinha que ficar uma semana fora. Eu olhava para ele, cara, só que, porra, se eu precisar, para encontrar o meu destino, eu preciso gastar $5.000, eu preciso ir em Boca Raton, lá, ferrou, cara, não vai dar, não vai rolar, porque, né, além de que, pô, vou ter que deixar ali, o meu amigo era casado, eu vou ter que deixar daí meu filho com a minha sogra, vou ter que tirar 5 dias, vou ter que pegar $5.000, vou ter que ir para os Estados Unidos. Se é isso que precisa para eu encontrar o meu destino, ferrou, cara, não é para mim, não vai dar, entende? Então tem que sair dessa glamorização de achar que as coisas que valem a pena na vida, elas estão inalcançáveis, elas estão num nível que não pode ser atingido, entendeu? Isso precisa ser democratizado, é isso que eu tô no fim, no limite, o que eu tô fazendo aqui todo santo dia, o que eu faço quando eu sento na frente de um cliente é poder tirar essas neuroses, é olhar para a tua realidade concreta e poder colocar ali dentro disso, é poder relacionar nessa tua vida concreta algo que vale a pena. Pode ser escrito uma história, um eixo biográfico, algo que vale a pena na tua vida, independente da tua circunstância. Para com essa neurose de achar que só vai valer a pena quando chegar lá. A vida, ela precisa valer a pena desde já, ela precisa valer a pena agora, né? Quando a gente vive o nosso momento presente em plenitude, fazendo bem feito o que precisa ser feito, isso vai te dando uma satisfação, e essa satisfação é que vai te fazendo crescer, essa satisfação é que vai te dando a oportunidade de poder uma vida que talvez lá na frente tu vai olhar e dizer, poxa, agora eu estou vivendo algo extraordinário, mas é mais ou menos assim, cara, eu nem percebi quando vi aconteceu. As outras pessoas estão mais olhando para isso do que tu mesmo, porque tu está inserido naquele contexto. Né? Agora é neurose toda vez que tu tá numa circunstância ainda que tu cresça, tu olhar para aquilo ali como limite, tu olhar para aquilo ali como algo que não é legal, como não é bom, porque tu estava sempre querendo ter a vida do vizinho. É a neurose que a rede social traz. Eu olho a versão editada da vida das pessoas e aquela vida é a melhor, não, a minha é uma merda, a minha é ruim, né? Porque a minha circunstância me limita. Né? Porque a minha circunstância faz com que eu não possa ter o que eu quero ter, faz com que eu não possa fazer o que eu gostaria de fazer. E graças a Deus, cara, que bom muitas vezes que tu não pode fazer o que tu queria fazer, porque aí tu te limita em algo. Lembra que eu falei no começo da live? Todos nós temos uma forma, e essa forma é que nos faz ter ação efetiva no mundo, meu Deus do céu. Isso tu não vai ver ninguém te falando em lugar nenhum. Lugar nenhum, pode procurar em qualquer lugar, tu não vai ver ninguém te falando, porque isso não vende, isso não dá aquelas borboletas no estômago, né, que as pessoas falam por aí. Não é, ninguém tá te falando sobre isso por causa disso, porque isso não chama atenção. Agora, óbvio, ao mesmo tempo em que pode não chamar atenção, é uma coisa que não pode ser refutada. Lembra do exemplo que eu dei? Temos uma forma, como humanos não podemos voar. Então, poxa, eu não vou ficar olhando para me preocupar, que droga, eu não posso voar. Olha só, né, os pássaros ali estão voando, como eles são livres, e eu não posso voar. Poxa, tu tem uma forma no mundo, essa forma te traz uma ação efetiva, logo, tu é um ser humano, tu não pode voar, então eu não vou me preocupar mais com isso deixa de ser uma questão para mim. Então, onde que eu vou focar? Eu vou focar nas minhas circunstâncias, aquilo que a vida está me trazendo nesse momento, e nos meus talentos. Muitas vezes os meus talentos, eu vou ir além, tá? Muitas vezes os meus talentos, eles passam a ser desenvolvidos com base nas minhas circunstâncias. Então, sei lá, eu estou começando a sair para a vida e, sei lá, fui pai cedo, né? Sei lá, 18 anos, acabei sendo... sou pai, agora eu tenho uma circunstância, eu tenho uma responsabilidade, ou pelo menos deveria ter, né? Porque tem muitos que nem essa responsabilidade assumem, mas agora eu tenho essa responsabilidade. Então, cara, eu vou me abraçar naquilo que a minha circunstância traz para mim e eu vou procurar desenvolver meu talento naquilo ali. Então, sei lá, daqui a pouco, para sustentar meu filho, eu preciso aprender a exercer uma função que me é dada ali. Então, sei lá, às vezes eu preciso aprender a bater uma laje, preciso aprender a chapiscar um muro. Poxa, é isso que a vida está me trazendo, então eu vou fazer isso bem feito, porque eu preciso honrar com as minhas circunstâncias. Aí depois a gente vai trabalhando as outras coisas. Agora, eu preciso ter no mínimo 2 desses elementos. Não adianta eu querer viver só do meu propósito, do meu chamado, se eu não tenho um talento e se a minha circunstância não traz isso. É loucura.
tá? Tem que parar com essa neurose, a gente tem que olhar para a nossa circunstância, para a nossa vida como ela é, e então fazer o nosso melhor nessa circunstância, para que aí sim talvez a gente possa começar a ter uma vida um pouco mais dentro daquele extraordinário que é buscado por aí, tá? Então, foquem nisso, essa é a única maneira da gente ser útil no mundo, tá? A gente só pode ser útil no mundo quando a nossa ação é efetiva, né? Uma pessoa que não tem muito dessas limitações, que é visto hoje como algo ruim, ela é uma pessoa que tá cheia de opções, tá cheia de liberdade, mas ninguém pode contar com ela, cara. Então ela é uma pessoa, no fim das contas, inútil, ninguém pode contar com ela para nada, porque eu posso fazer o que eu bem entender, eu não tenho minhas limitações, logo eu não tenho uma forma, eu não tenho uma ação efetiva no mundo, então pronto, é uma pessoa inútil. Ela está lá cheia de liberdade, mas ninguém pode contar com ela para nada. E aí o que adianta? O que adianta isso? E outra cilada que acontece é que a maioria das pessoas, por não enxergarem isso, por não verem isso, elas estão vivendo uma vida onde elas só vão perceber esse tipo de limitação lá na sua velhice. Aí chega um momento que, meu filho, dessa vida não tem como fugir. A vida vai te trazer uma limitação, uma hora física. E que triste tu deixar para amadurecer somente quando tu fica velho. Agora eu tenho uma limitação física, eu já não tenho mais força, eu já não posso mais caminhar, agora eu vou amadurecer, porque afinal, se são os meus limites que me fazem amadurecer, que me fazem ter ação efetiva no mundo, eu vou precisar ficar velho para poder amadurecer. Não é assim. A gente pode assumir responsabilidades nesse exato momento da nossa vida. A vida nos traz o tempo todo oportunidades de assumirmos responsabilidade. E ao assumirmos responsabilidade, a gente tem ação efetiva no mundo. E ao termos ação efetiva no mundo, nos tornamos úteis. E ao nos tornarmos úteis, a gente começa a escrever uma história que vale a pena. Uma história que vale a pena ser contada, um eixo narrativo que traz consistência, que traz substâncias, que tu olha no final do teu dia e diz, poxa, esse dia valeu a pena ser vivido. Nesse dia, independente das minhas circunstâncias, eu fiz aquilo que era devido. Eu fiz aquilo que a vida me chamou para fazer. É isso que vai te fazendo ganhar força, cara. Não é a tua paixãozinha, não é aquilo que o teu coração está ardendo para fazer, que muitas vezes eu vou dizer para ti, isso é só uma fuga. Isso é só uma fuga para tu não olhar para a circunstância que tu tá vivendo. Isso, de certa forma, é uma irresponsabilidade, tá bom, pessoal? Então hoje a live eu me propus a fazer uma live mais curta, porém direta e reta, então que essa mensagem sim possa arder no teu coração e não aquela coisa que tu busca como uma fuga, que tu possa fazer muito bem a tua circunstância, o teu dia a dia, para que aí sim tu comece a construir uma história onde vale a pena olhar para algo mais extraordinário, para algo mais nobre. Enquanto isso, foca no básico, foca no ordinário, faz o que a vida te trouxe de uma forma bem feita e aí tu vai ver que as coisas começam a mudar. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, eu desejo a vocês uma ótima terça-feira. Essa foi a nossa live número 19. Gratidão a todos os presentes, Beth, seu Jorge, Juscelene, Débora, Vânia, Júlio. Muito obrigado, seu Jorge, tamo junto, obrigado por ter autorizado lhe usar como exemplo hoje aqui nessa live. Eu acredito que vai ajudar muita gente, tá? Manda essa live para mais pessoas que vocês percebem que estão com essas neuras na cabeça, estão sofrendo. Mandem para essas outras pessoas também, para que elas possam também ganhar essa consciência, que afinal de contas é o que a gente faz aqui todos os dias, tá bom, pessoal? Por hoje é só, fiquem com Deus. Amanhã estamos aqui na nossa live número 20. Se puderem, estejam aqui, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!